Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, telespectadores da TV Senado, ouvintes que nos acompanham pela Rádio Senado. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna na tarde de hoje para dizer que a antecipação do debate eleitoral é sempre algo muito ruim para o país, porque traz muitas vezes de forma extemporânea uma discussão política que só deveríamos fazer a partir do início da campanha. Mais ainda, a pretensão de alguns em se colocar na disputa leva às vezes a que se turvem fatos e haja aí como consequência o prejuízo da verdade. Em razão disso, é preciso esclarecer pontos para que a disputa política não seja pobre nem baseada em equívocos, porque isso não ajuda na construção de um debate propositivo e de um processo democrático limpo e esclarecedor, conduta que, creio eu, deve pautar todos os que aspiram à presidência da República. Nesses últimos dias, por exemplo, pré-candidato do PSB, ex-governador de Pernambuco, Eduardo Campos, tem feito afirmações sobre o governo da presidenta Dilma que demonstram desconhecimento da realidade. Até o presente momento, não tivemos da parte dele alguma proposta concreta que seja melhor do que a nossa para tornar mais eficiente o setor energético nacional. No entanto, o pré-candidato do PSB acusou recentemente a presidenta Dilma de implantar uma ditadura nessa área, o que, tendo em conta a história de luta de Dilma durante o regime militar neste país, é até uma associação de gosto duvidoso a se fazer. Nossos governos têm trabalhado intensamente para levar o Brasil a avançar nessa área, para garantir que nunca mais se repita a era dos apagões que travou a nossa economia e, segundo o Tribunal de Contas da União, nos impôs um prejuízo de mais de 45 bilhões de reais entre 2001 e 2002, quando o Brasil era comandado por nossos adversários. Ao longo desses anos, ampliamos por meio de leilões de 80 mil para 120 mil megawatts a capacidade instalada de eletricidade do país, priorizando sempre fontes de energia renováveis da nossa matriz, que, aliás, é uma das mais limpas do mundo. Na transmissão também, por meio de leilões, agregamos mais de 20 mil quilômetros à rede brasileira, sempre tendo como um dos nossos principais objetivos a segurança energética. Assumimos a construção de 3 das maiores hidrelétricas do mundo e levamos eletricidade a mais de 15 milhões de brasileiros no campo. E, obviamente, não fizemos isso sozinhos. Temos um diálogo permanente e constante com as entidades do setor elétrico. E isso decorre da compreensão de que é extremamente importante planejar conjuntamente a expansão do sistema para assegurar a oferta regular de energia, uma vez que isso é fundamental na decisão de quem quer investir no nosso país. Esse é um setor estratégico para nós e que o governo conduz com rigor e muito diálogo por um caminho que garanta a eficiência na área e principalmente o interesse público. De forma que é absolutamente descabida qualquer afirmação de que não há diálogo sobre o setor de energia no âmbito do governo federal. É errado também
o fato de o pré-candidato do PSB querer colar na presidenta Dilma uma imagem de descuido com a inflação. Enquanto a vida de alguns é ser pré-candidato, a vida de Dilma é ser presidenta da República. E no exercício desse mandato, com que os brasileiros lhe honraram, Dilma tem trabalhado incansavelmente para que a economia do Brasil resista à crise internacional sem que a população sofra prejuízos. O resultado disso é que a inflação está absolutamente sob controle e converge para o centro da meta. A média anual inflacionária no governo Dilma chega a 5,9%, enquanto que nos governos dos nossos adversários ela ultrapassava os 9%. Temos o 7º maior PIB do mundo, com um ritmo de crescimento que em 2013 superou o de países como os Estados Unidos, o Japão, o Reino Unido, a Alemanha e a França. Temos crescimento de renda, ampliação do crédito, do mercado de consumo e redução histórica dos índices de desemprego. Ou seja, temos uma economia aquecida e estamos tomando todas as medidas cabíveis para controlar a inflação, porque o governo da presidenta Dilma sabe do poder destrutivo do descontrole de preços sobre as rendas, sobre os salários, sobre os lucros das empresas e, obviamente, sobre o cálculo econômico. De maneira que não há possibilidade de transigirmos nesse ponto. E aí eu pergunto, qual é a alternativa proposta pela oposição? O que se vê até agora são propostas de há muito conhecidas. O corte de investimentos públicos essenciais e outras medidas chamadas impopulares, como eles mesmos dizem, que vão comprometer as políticas sociais, o desenvolvimento inclusivo e a nossa estabilidade macroeconômica. Muitos querem a volta daquele tempo em que o Brasil era visitado não por turistas estrangeiros, não por equipes, por exemplo, que vêm disputar a Copa do Mundo, mas era sistematicamente visitado pelos burocratas do FMI, que de ministério em ministério iam cobrar as metas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional para a nossa economia. Dizem alguns que querem dar independência completa ao Banco Central. Essa proposta nem mais o setor financeiro depende. Recentemente, o presidente da FEBRABAN, Murilo Portugal, declarou que essa era uma proposta equivocada. E alguns defendem essa ideia como se fosse a grande panaceia para enfrentar os problemas econômicos do Brasil, em particular da política relativa à inflação. Alguns defendem inflação de 3% ao ano, coisa que só é possível se nós aumentarmos exageradamente as taxas de juros, se reduzirmos drasticamente os gastos públicos e os investimentos, se ampliarmos de forma desmesurada o superávit primário e se elevarmos consideravelmente o desemprego. Pois bem, nós não podemos voltar ao tempo do Brasil em que o mercado ditava as regras e os trabalhadores pagavam as contas com seus empregos e seus salários. Os que hoje se cercam de antigos economistas do período neoliberal aqui no Brasil não podem ter nada de novo a apresentar ao nosso país. Esse é o Brasil que a oposição pretende reimplantar no país. É o que está por trás da ausência de propostas e, principalmente, por trás da disposição de desfocar os fatos para embaçar a realidade.
E aí vem as propostas perfumaria, muito ao gosto daqueles que acham que com algumas propostas de marketing duvidoso vão conseguir responder à situação do nosso país. Por exemplo, defender uma drástica redução de ministérios sem dizer quais os ministérios que serão eliminados. É importante que se diga, para que a população saiba quais são as prioridades na política de governo que esses candidatos teriam se eventualmente chegassem à presidência da República. Pernambuco, por exemplo, tinha 29 secretarias, que foram reduzidas para 20 há poucos meses antes da desincompatibilização do ex-governador. Portanto, esse discurso vale para o governo federal e não valeu para o governo do estado de Pernambuco. Eu quero alertar aqui que essa não é a forma mais elevada de se fazer o debate político, pautando a discussão em cima de informações que não se confirmam. Aliás, nas matérias dos jornais que as reproduzem, é cada vez mais recorrente lermos a seguinte afirmação após uma declaração como a que deu o candidato do PSB sobre o setor elétrico. Abre aspas, Campos não propôs nenhuma medida concreta. Fecha aspas, como constata a reportagem do jornal Estado de São Paulo. Tenho dito isso reiteradas vezes. A oposição não propõe medidas concretas porque simplesmente não tem o que apresentar. Não tem ainda um projeto para o país. Por outro lado, o governo da presidenta Dilma é um governo que representa garantias de conquistas e o compromisso com as mudanças de que o Brasil precisa. O Brasil tem avançado com segurança na sua política de desenvolvimento econômico, com inclusão social, iniciada pelo presidente Lula, e não vai nem retroceder, nem dar um salto para o desconhecido. Nós do PT não vamos deixar que os fatos sejam distorcidos nesse debate político. Faremos todo o enfrentamento necessário para que os brasileiros rumem às urnas, conscientes do que é verdade e do que são os equívocos que a oposição teima em contar. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado a todos os senadores e senadoras. Esse foi o senador Humberto Costa, que falou pela liderança do